escutando? Então tá bom. Vamos começar aqui, gente, falar sobre o Centelha. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse programa que, segundo a definição de muitos, é o maior programa de inovação mundial, eu vou convidar alguns amigos aqui para a gente poder discutir, não só do ponto de vista também do fomento, mas também do ponto de vista de quem está usando esse fomento, né? Então a gente vai debater um pouquinho, cada um vai contar a sua história aqui hoje, né? Desde os bastidores dentro do Ministério até mesmo a vida lá do empreendedor. Tá, então eu vou chamar aqui, representando o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pinto. Cadê o Marcos Pinto? Vou chamar o Vitor Capel, da FINEP, parceira da Fundação em várias iniciativas. Vou chamar também a Priscila Procópio, que representa a Fundação CERT. E através da Fundação CERT vocês vão saber hoje que surgiu o Centelha. Então ela vai contar um pouquinho para a gente dessa história, né? E é claro, o mais importante, né, dessa mesa aqui são os empreendedores. Nós vamos chamar aqui a Rícia, da Biogin, para compor a mesa aqui também. A Natália, da Luna Greentech. E a Bianca, da Grifa. As mulheres dominando aqui o empreendedorismo, hein, pessoal? Bom, gente, obrigado a todos, né, por estarem participando aqui desse talk show, desse painel. Eu, particularmente, sou muito fã do programa Centelha. E é uma honra para a FAPEG estar mediando esse painel com vocês. Mas antes da gente começar o bate-papo, né, eu vou passar aqui para o Marco, depois para o Vitor e depois para a Priscila fazer uma breve apresentação de quem eles são, o papel deles dentro das instituições. E aí depois eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho para todo mundo aqui, né, o que a empresa de vocês fazem, né, se você já tem cliente, contar um pouco sobre o empreendimento de vocês. E aí depois a gente volta aqui para falar um pouquinho das questões sobre todo esse programa que envolve muita gente mesmo. Tá bom? Marcos, está com você. Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Pinto. Atualmente eu estou como diretor de empreendedorismo inovador no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma satisfação estar aqui em Goiânia hoje, né, para falar um pouco sobre o programa Centelha. O programa Centelha é um programa que a gente considera fundamental para apoiar as startups, principalmente porque ele apoia a startup bem no comecinho, naquele momento que a startup normalmente não consegue dinheiro, né, de financiamento, não consegue dinheiro de venture capital, é aquela fase que o pessoal pede dinheiro para o pai, para a mãe, para o cachorro, para o papagaio. Então, para a gente tentar tapar esse buraco, que a gente sabe que, né, o economista diz que é uma falha de mercado, o Centelha ele tenta ajudar exatamente o pequeno empreendedor, aquele que está bem no começo, a conseguir fazer a sua ideia, sair do zero e sua ideia começar a ter resultado. E assim, para mim, a minha alegria é gigantesca de estar aqui interagindo com gente que é beneficiário do programa, né? A gente desenvolve esse programa para vocês, então vai ser muito legal esse bate-papo por causa disso. Obrigado. Bom, prazer, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Capel, eu trabalho na FINEP como analista de inovação. Tive a honra, 2 anos, de gerenciar o programa Centelha em âmbito nacional. Tenho também muito orgulho de estar nesse programa, né, participando aí desde as diretrizes estratégicas, quando a gente voltar no tempo, um pouquinho de 2016, quando a gente contar um pouquinho as origens. Então é com muito orgulho participar aqui ativamente no período pós-pandêmico, conhecer essas empresas e ver os frutos já, os resultados desse programa que já caminha na segunda onda e a gente já discute nos bastidores a terceira. Então acho que vai ser aí um momento de muita alegria, de celebração, sobretudo com a presença dos centelhanos, né, que a gente chama. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Priscila Procópio. Eu estou aqui em nome da Fundação CERT. A Fundação CERT ela é uma instituição de inovação, né, que tem como um dos seus centros de referências o empreendedorismo inovador.
e cria metodologias, sistemas, ambientes para testar e poder fomentar o empreendedorismo em todo o Brasil. Então, eu estou aqui como coordenadora nacional do Programa Centelha. A CERT, no Programa Centelha, ela tem a missão de fornecer a metodologia e todas as ferramentas e garantir com que esse programa rode no Brasil inteiro, né? E vai ser um papo muito legal falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, que eu também quero muito brilho no olho que eu faço isso. Sou suspeita em falar, eu e o Vitor, a gente tá ali com a mão na massa mesmo, né? Para fazer isso aqui acontecer, que é um dos nossos maiores orgulhos. Então, agora há pouco a gente estava ali nos estandes e até comentei com as meninas da FAPEG, né? Parece que é um filho nosso, né? Que está nascendo ali. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade. Obrigado. Vamos lá começar com as meninas agora. A Rízia. Boa tarde, meu nome é Rízia. Eu sou uma das sócias da Biogin Soluções Entomológicas, juntamente com a Gláubia e com a Cristiane. Nós desenvolvemos soluções para o controle biológico de pragas em campo. Produzimos insetos parasitoides e predadores que são liberados no campo para o controle de pragas para reduzir ou minimizar o uso de inseticida químico. O inseto predador, ele é como se fosse um leão, ele come uma presa. Na falta da presa, ele jamais vai comer planta. Então, os insetos que a gente libera no campo, eles jamais vão se tornar pragas nas culturas, porque eles são insetos predadores, eles precisam de uma presa. Se não tiver presa, pela cadeia alimentar normal, eles vão morrer e aí eles vão ter esse manejo ecológico no campo. Eles jamais vão se tornar praga nem causar desequilíbrio. Então a gente libera eles no campo para que tenha um equilíbrio, para retornar o equilíbrio natural do ambiente. Vamos lá? Boa tarde a todos, eu sou a Natália Barbosa, CEO e fundadora da Luna Green. A Luna Green é uma empresa de insumos naturais tecnológicos para cosméticos. A beleza natural, que hoje é cada vez mais ascendente, né? Nós fazemos ativos tecnológicos, normalmente ou aproveitamento de rejeitos industriais ou algum produto do cerrado que beneficia uma comunidade local em benefício à beleza, né? Mais natural. Então, a gente, no projeto do Centelha, a gente está lançando numa feira internacional um ativo nanotecnológico a partir de ativos do cerrado. Totalmente inovadora, tecnologia, com submissão da patente, mostrando para o Brasil, né, que nós temos condições de ter tecnologia para a beleza. Não, a maioria dos insumos hoje são importados e a gente está no mercado aí conseguindo destacar. E é isso. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Bianca, uma das fundadoras da Grifa, sou sócia da Grifa junto com o Vitor. E aí eu saio um pouquinho da área de biotecnologia que as meninas falaram e a Grifa atua mais na parte de tecnologia, comunicação e informação. Nós somos uma startup de impacto social e o nosso trabalho é com o terceiro setor. Então nós oferecemos todas as ferramentas de comunicação e tecnologia necessárias para uma organização sem fins lucrativos conseguir captar recursos e se tornar financeiramente sustentável. A gente ajuda ela desde a parte da estratégia, então a gente oferece uma consultoria, um acompanhamento para essas organizações. A gente faz toda a parte de transição financeira da organização, então recebe as doações, transfere para a conta da organização também. E a gente ajuda na parte de prestação de contas depois, então no contato com o doador, para manter essa pessoa doando para a organização a longo prazo, de uma forma recorrente também. Excelente. Obrigado, gente. Só lembrando aqui, gente, que a Luna Green Tech, né, já recebeu vários prêmios, né? Depois você podia até comentar isso um pouquinho, né, Natália? Eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui, mas eu pensei em dividir mais ou menos assim, pessoal. A gente falar aqui dos pontos positivos, né, do programa, quando a gente olha dentro do governo e também para vocês, né, as dificuldades que a gente tem, né, para poder rodar um programa disso dentro do governo e também das dificuldades que vocês têm para usar o recurso e depois o futuro, né, cada um, o que tem de novidade, né, qual vai ser o próximo passo para vocês e o que tem de novidade dentro do governo, na FINEP e o que a CERT tem escondido a mais lá dentro da Fundação CERT que pode compartilhar com a gente para virar um novo programa de sucesso, né. Então, eu queria começar aqui com o Marcos, para
né, a gente sabe a importância do Centelha, ele foi a primeira vez que a gente rodou o Centelha, já contemplou vários estados, né? E agora na segunda onda a gente já tem 26 estados participando. Então, você poderia trazer para a gente em termos de política pública, funcionou o Centelha? Os números são bons? Fale um pouquinho para o pessoal o resultado dessa política pública, o impacto dela em termos de números, né? Bom, então, Robson, na verdade o Centelha 1, a gente rodou o Centelha 1 em 19 estados, né? A gente teve 15 mil ideias que foram cadastradas. O Centelha, ele funciona como um funil, né? Então você tem as ideias, vão entrando, vão passando por várias etapas, você tem todo um processo ali de mentoria, de treinamento, tem uma interação muito grande entre os participantes do programa, isso é uma coisa muito legal, né? Que muitas vezes os startupeiros interagem entre si, fazem ali spin-offs, fusões e coisas do tipo. E no final, na primeira edição, que foi em 19 estados, a gente apoiou com uma subvenção econômica 495 empresas. Então a gente teve um número significativo aí de ideias que chegaram na etapa final. O que é importante também sempre dizer, né, porque o pessoal muitas vezes pensa, startup é aplicativo para celular. Enfim, os exemplos que vieram aqui são muito felizes, que demonstram que não é isso. Startup é inovação, e inovação pode acontecer em qualquer coisa, né? Então eu tenho até os números aqui, em termos de setores, né? 20% das startups do Centelha 1 eram de empreendedorismo social, exatamente o exemplo da colega. Em segundo lugar, ficou exatamente a área de biotecnologia, que também é o outro exemplo. Em terceiro lugar, inteligência artificial. Então esses foram os 3 principais temas do Centelha 1, e eu digo isso porque muitas vezes a pessoa não se reconhece nesse programa, acha que startup é um negócio de, né, software, enfim. Na verdade, quase toda startup vai ter software, mas não necessariamente o software vai ser o core do negócio, né? Então essa também é uma mensagem muito importante, que o programa está aberto para ideias inovadoras de qualquer tipo, né? E a gente está ainda, né, a gente tem um processo de avaliação que tem que acontecer com o tempo. É um programa que, na verdade, os resultados a gente só vai saber daqui a 5 anos, né? Quem sabe daqui a 5 anos a gente vai ter um unicórnio que saiu do Centelha. Mas essas coisas levam tempo, a gente vai passar por momentos difíceis agora, a gente sabe que está havendo um refluxo, vai haver uma diminuição no capital disponível para startups, porque os juros estão subindo no mundo inteiro, a crise, mas é o momento que as boas ideias vão continuar prevalecendo. E a gente vai precisar continuar tendo programas como o Centelha para garantir que essas boas ideias tenham uma oportunidade de crescer. E por último, ressalto que assim, o mundo inteiro tem programas parecidos com esse, às vezes com números maiores, menores. Eu estava na Espanha semana passada no South Summit e eu vi que cada ministério lá do governo da Espanha tinha um programa de apoio à startup também. Não é muito diferente aqui do Brasil. Mas isso é mais um motivo para a gente ter os nossos, porque a gente não pode ficar para trás. Se a gente não fizer esse investimento, o Brasil, que já é um país atrasado, que precisa inovar mais, é fundamental que ele desenvolva programas como esse, para que ele não fique cada vez mais para trás em relação aos outros. Perfeito, Marco. Vitor, a gente sempre, quando a gente lança o Centelha aqui em estado de Goiás, o secretário fala para os Marcelos, né, do passado da FINEP, que apoiava poucos projetos, mas com volume muito maior de recursos. E agora o Centelha é um tipo de programa no qual a gente pulveriza um pouco esse recurso. Deu certo? Vocês obtiveram mais empresas inovadoras? Qual é a avaliação interna da FINEP com relação à mudança de estratégia? Perfeito, Robson. É uma pergunta muito pertinente e eu acho que para respondê-la tem que voltar um pouquinho no tempo e contextualizar um pouquinho o papel da FINEP, né? Eu acho sempre oportuno esses encontros para a gente combater a assimetria de informação. Para quem ainda não sabe, a FINEP é uma empresa pública ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tem como co-irmão o CNPq e tem a missão das mais nobres, né, que é apoiar a pesquisa e a inovação em toda a cadeia, ou seja, de uma forma irrestrita. Essa é a sua singularidade, na medida em que consegue apoiar desde a pesquisa básica em CTs e universidades até a introdução de uma solução tecnológica de um lote pioneiro no mercado. Então a gente faz isso de uma forma única, com 3 tipos de funding, eu diria, né? Eu acho que para entender a FINEP você também tem que entender esses 3 tipos de recursos.
que é o recurso reembolsável, aquele mais conhecido, a lá BNDES, a lá Caixa, os bancos comerciais, que a gente tem uma taxa equalizada e consegue ter uma taxa de juros bem atraente, até porque ser Secretaria Executiva do FNDCT, a gente tem ali uma linha de crédito muito interessante, às vezes muito melhor do que o próprio BNDES. Por quê? Porque tem como pedágio um projeto de inovação. A segunda linha é o investimento, né? O que a gente chama ali de Venture Capital, que no país ficou um pouco mal traduzido, que é o capital, não de risco, mas eu diria o capital empreendedor. Mal comparando, é uma forma talvez menos glamorizada de um Shark Tank, né? A gente entrega uma quantia em troca de um equity, né? Uma participação na empresa. Aliás, diga-se de passagem, para todo mundo interessado, o FINEP Startup está aí, passou a ser operado em fluxo contínuo, e um dos critérios de avaliação é se você foi centelha, você ganha uma pontuação extra, ou seja, a gente está pavimentando uma rota de tecnologia. E, por fim, a subvenção, que é justamente o tipo de apoio que elas receberam, que são os recursos mais nobres, mais escassos, eu diria, que são aqueles que não reembolsáveis, né? E aí, chegando um pouco na sua pergunta, a gente tinha, há uns 5, 10 anos atrás, um programa já mais fortalecido, que era o programa Tecnova. Mas qual é o mote do programa Tecnova? É por meio de editais, por meio de parcerias estratégicas, como as fundações de apoio à pesquisa, a FAPEG, no caso de Goiás, apoiar projetos de inovação, mas com empresas um pouco maior de musculatura, ou seja, faturamentos até 16 milhões de reais, um ticket médio maior. O que a gente observou na época? Que faltava exatamente um programa de entrada nessa matriz portfólio produto. A gente não tinha projetos iniciais, incipientes, ou seja, as verdadeiras startups convertendo essa pesquisa em empresa. E aí a gente foi estudar no país, né, as melhores práticas que existiam, a gente fez um benchmark, chegou o programa Sinapse, que a Priscila vai poder comentar um pouquinho melhor daqui a pouco, e a gente não quis inventar a roda, muito pelo contrário, os dados do Sinapse já indicavam a maestria do programa e os resultados. Se eu não me engano, a Priscila pode confirmar, se a taxa de mortalidade de uma empresa inicial é de 80%, você, na verdade, consegue converter essa com uma taxa de índice de sobrevivência no programa Sinapse, e espero que seja o mesmo aí daqui a 5 anos, quando a gente conseguir fazer um estudo ex post do Centelha. Mas a gente viu essas oportunidades únicas de encapsulamento do conhecimento acadêmico num ambiente produtivo, até porque o problema crônico que o FINEP enfrentava na época era, e ainda é um problema crônico no país. A gente tem ali em 14º de produção acadêmica, né, de artigos científicos, mas se você for ver o Global Innovation Index de 2020, a gente está ali em 62º. Então tem um disparate que a gente precisa combater, e o programa Centelha nasceu desse desconforto, né, com esse propósito. O nome é muito, eu acho que muito feliz, tem essa faísca de provocar essas empreendedoras a sair da inércia, porque tem muita ideia boa, a gente tem um PIB intelectual fantástico, e o que faltava é essa oportunidade, e eu acho que os dados falam por si só. Eu não gosto só dos dados quantitativos, existem os dados qualitativos que elas trazem, mas só a título de curiosidade, já tem uma empresa há um mês atrás, passado, que a gente soube, investido 2 milhões e 400, com inteligência artificial e aquele princípio de estereoscopia, que é a capacidade de recriação da cognição visual, para embarcar, por exemplo, em um carro remoto. Mais recentemente também a gente teve uma empresa que ganhou a Copa das Startups, a Jade, que é a gamificação de problemas como autismo. Então a gente tem muita coisa bonita acontecendo, eu acho que é justamente isso que a gente tem que começar a fazer a partir de agora, dar visibilidade e transparência ao público desses resultados. Talvez fazer uma grande feira, né, Centelha, no futuro, né? Exatamente. Para a gente mostrar todos esses grandes projetos nacionalmente, né? Não só Goiás ou algum estado específico, né? Priscila, talvez era interessante você contar um pouco, né, a origem, né, do Centelha. Vocês já fizeram vários MVPs em vários estados, então contar um pouquinho aí da história, para o pessoal também saber que, né, olha, gente, teve um esforço por trás também, né? Não Exato. É de agora, exatamente. Bom, pessoal, o Centelha ele é um programa que foi inspirado na metodologia do programa Sinapse da Inovação, que foi criado pela Fundação CERT lá em 2008, em Santa Catarina, que foi, assim, o piloto do Sinapse da Inovação em Santa Catarina o prêmio eram computadores, 10 computadores que seriam sorteados para a gente rodar essa metodologia e ver se ela funcionava ou não, né? Então criou-se
a metodologia, por quê? Qual foi o problema que foi identificado para a criação, né? A gente fala isso muito com as startups. Primeiro você tem que identificar o problema, aí você vai trazer a solução para ele. A gente viu que dentro das universidades existia muito conhecimento que ficava engavetado. Ele não estava indo para o mercado produtivo. Então existia um gap entre esse conhecimento rico, esse produto do laboratório, todas essas informações que as pesquisas geram, que ficava só dentro da universidade. Isso não chegava lá na ponta para o consumidor, para melhorar a economia, para desenvolver a economia, na verdade, né, para o melhoramento regional, para a gente trazer aí um desenvolvimento econômico. E aí veio, então, o Sinapse da Inovação, que foi principalmente o público-alvo, né, pesquisadores, estudantes, professores, para transformarem essas ideias, né, esse conhecimento dentro da universidade, levar ele para o mercado produtivo através do quê? Do empreendedorismo, que é transformar isso em um negócio. Então, começou-se essa metodologia lá em 2008, a gente rodou um piloto, depois veio a primeira edição, a segunda edição. Em Santa Catarina foram 6 edições, e ao longo dessas edições essa metodologia foi sendo aprimorada, ela foi sendo testada, né? Então a gente está sempre no modelo de MVP, sempre testando e aprimorando a metodologia, até que a gente saiu a primeira vez do estado de Santa Catarina e fomos para Amazonas. Rodamos uma edição piloto em Amazonas, foi excelente, foram quase 1.200 ideias que foram publicadas aí no Sinapse Amazonas. Depois a gente teve uma outra experiência fora de Santa Catarina, que foi Espírito Santo também, que foi sucesso, né? Inclusive Espírito Santo é sempre case de número de ideias que são publicadas no Centelha. E aí depois a gente teve também um Sinapse no Paraná. Então foram 10, 11, 12 anos de experiência com essa metodologia sendo rodada. E aí, como o Vitor comentou anteriormente, né? Vamos nacionalizar isso. De que forma que a gente leva isso para o Brasil inteiro, o que estava sendo gerado em 1, em 2 estados. E aí foi aí que nasceu o programa Centelha. Então, um programa descentralizado, né, de incentivo ao empreendedorismo inovador no Brasil. E aqui estamos, né, na segunda edição, com 15 mil ideias submetidas, somadas com o do Centelha 2, a gente já chega aí a quase 20 mil. Quase não, a gente passa de 20 mil, já passamos de 20 mil ideias. E essa é a história aí dessa metodologia. Se vocês quiserem saber mais, né, tem também aí Sinapse da Inovação no site, nas redes sociais. Só buscar um pouquinho mais ali que vocês vão conhecer um pouquinho da história. Obrigado, Priscila. Eu queria agora perguntar para as meninas aí sobre como é que vocês usaram o recurso, né? Vocês usaram realmente para pegar uma ideia, converter isso numa startup, ou vocês já tinham alguma coisa, já estavam ali engatinhando e aí usaram o recurso? Como é que foi a utilização desse recurso para vocês e como é que isso tornou, né, positivo, né, essa subvenção vindo das agências de fomento, né? Nós já tínhamos um CNPJ e já tinha um produto, que é uma vespinha parasitoide de ovos, e a gente queria ter outros produtos no nosso portfólio. Então, com o recurso do Centelha, nós desenvolvemos 2 novos produtos, que são os insetos predadores. Um é chamado vulgarmente de bicho lixeiro, que ele preda alguns insetos, e o outro ele é um predador específico para um inseto que transmite virose em tomate, em fumo, em algumas plantas. Então, a gente usou para desenvolver esses projetos. Para desenvolver uma molécula química de agrotóxico, a proporção é 1 para 140 mil para encontrar uma molécula viável. A pesquisa demora 10, 12 anos e o custo com isso é muito alto. Então, com o recurso do Centelha, a gente conseguiu, nesse período de desenvolvimento, desenvolver 2 produtos que já estão sendo comercializados em pequena escala, mas que estão comerciais. Um deles a gente está vendendo para uma empresa grande, multinacional, numa área que é de agricultura que é próxima a uma área de parque de preservação e que lá não pode usar agrotóxico, é proibido. Então, só da gente saber que está usando numa área que não vai contaminar, é uma área de parque, é uma área de reserva, isso é muito bom.
E todos os nossos clientes que a gente tinha antes estão aguardando a gente escalar para comprar esses novos produtos. Então eu fiquei muito feliz assim, de conseguir com sucesso desenvolver esses 2 novos produtos. Agora a gente precisa escalar eles de forma a chegar a mais clientes, né? Agora nós temos 3 produtos no nosso portfólio. Obrigado. Natália? Bom, só achei muito interessante a história do Centelha, eu não sabia. E eu acho muito legal isso porque tanto eu quanto a Rízia, né, eu não conheço, mas a gente veio da universidade, né? Eu fiz um mestrado, foi no mestrado que eu descobri a minha primeira ideia. E aí eu até brinquei com o meu professor de doutorado, eu falei assim, olha, eu só vou fazer se meu produto for pro mercado. Aí eu acho que ele não botou muita fé não, mas deu certo, né? E foi o meu primeiro produto mesmo, meu projeto de doutorado. Então eu acho que realmente essa questão da universidade ficar no papel, acho que o Brasil tem que mudar isso. E com certeza o Centelha está fazendo parte disso, né? E nós somos prova disso. Bom, a Luna tem 4 anos já, então a gente começou em 2018. O projeto Centelha veio para... a Luna, ela nasceu de uma inovação, que é um subproduto um esfoliante a partir de resíduo de goiaba, é o nosso primeiro produto. E agora a gente entrou com o Centelha, a gente conseguiu atingir uma tecnologia que até então não era muito acessível, né? Então a gente está lançando uma nova tecnologia de um insumo para o nosso destaque, né? Que o mercado da beleza, eles quer inovação quase que diariamente. Então é muito difícil a gente ter recurso para sustentar essas inovações. E com o Centelha a gente vai conseguir ter um destaque aí no segundo semestre com o lançamento do produto. Obrigado. Tá. No meu caso também, com relação a essa questão da academia, aconteceu um pouquinho o contrário. Eu entrei no Centelha com uma ideia e ano passado eu ingressei num mestrado para estudar mais sobre a minha ideia. Então continua a intersecção aí entre mercado e academia, mas agora levando um pouquinho mais para a área de pesquisa. E no nosso caso com o Centelha, foi bem a situação que o Marcos falou. A gente tinha uma ideia, a gente estava começando, a gente tinha uma ideia e um MVP. O nosso CNPJ foi aberto depois que saiu o resultado do Centelha. Então, quando saiu o resultado de que deu certo, a gente foi aprovado, a gente foi atrás de todo o processo para começar o CNPJ. Isso é uma característica legal do programa Centelha também, porque ele dá um prazo para isso e é o prazo certinho para conseguir abrir, para conseguir falar com o contador, abrir conta e fazer tudo. E o nosso processo foi assim. Então a gente conseguiu pegar aquela ideia que a gente tinha, já estava no ar assim, o site, de uma forma totalmente diferente do que é hoje, e conseguimos começar a validar e colocar para teste realmente. E o recurso do Centelha foi muito nesse sentido, para desenvolver a nossa ideia. E além disso, para a gente, outra parte que foi importante é que o próprio edital do Centelha prevê que uma parte do recurso tem que ser para capacitação. Então a gente investiu na capacitação do Founder Institute, que foi uma aceleração que para a gente foi um divisor de águas também, e só foi possível por causa do Centelha, e foi lá que a gente deu uma curva, assim, uma virada, a gente entendeu quem de fato era o nosso cliente, a gente viu que o nosso cliente não era o doador, o nosso cliente era a organização social, começamos a trabalhar com elas, e tudo isso foi graças ao Centelha. Hoje a gente já tem a plataforma rodando, sempre inovando, então sempre trazendo mais tecnologia, mais características, mas a gente conseguiu desenvolver as soluções na prática realmente com os clientes. E a gente até conversa, o Vitor está aqui na plateia também, meu sócio, às vezes a gente para e fala, esse crescimento que a gente teve com 1 ano do Centelha, acho que a gente demoraria 5 anos se fosse no mercado sem o apoio da FAPEG, do CERT, da FINEP, para conseguir fazer realmente o projeto rodar e acontecer. Então hoje a gente já tem clientes nacionais, inclusive a gente tem mais clientes de fora de Goiás do que de Goiás também. A gente conseguiu ser aprovado em outras seleções também, estamos hoje incubados no Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Passamos num edital do RAI, do CNPq, então conseguimos uma equipe para trabalhar com a gente. E realmente a Centelha, a faísca, foi o programa Centelha quando a gente foi aprovado. Tá bom, perfeito. Bom, o nosso tempo aqui já está passando, né? E aí eu acho que eu vou pular uma das perguntas e vou deixar aqui para a gente poder falar mais um pouquinho sobre o futuro, né? O que cada um de vocês está pensando daqui para frente, né? O que o Ministério, a FINEP, a Fundação CERT tem de
a mais para poder, né, oferecer para vocês, né, para os empreendedores, né? Então, vou começar de novo com você, Marco. O que tem de novidade para o Ministério, né, editais, novas estratégias? O que você está planejando? O que o Ministério está planejando aí para o mundo de inovação? Bom, na verdade aqui, eu tenho que tomar um cuidado, né? Porque se eu falar muito, daí o Vitor não vai ter nada para falar depois, né? Porque muitas das coisas que o Ministério faz, obviamente, são feitas via FINEP. Mas eu queria aproveitar para, primeiro, levantar um ponto que eu acho muito importante. Primeiro, assim, eu estou achando sensacional a fala de vocês três, do trio feminino, ressalte-se, né? E é bom lembrar que a gente tem um programa específico para empreendedoras mulheres, né? Que é o Mulheres Inovadoras. A gente entende que... Ah, legal, legal. A gente entende que não tem nenhuma razão para a gente não ter 50% de empreendedoras e 50% de empreendedores. Infelizmente, a gente ainda está muito longe desse número no Brasil e tem que ser uma política de Estado também a gente trabalhar para que isso fique homogêneo, fique equalizado, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que o que é importante é que a gente tem que garantir, né, o day after do Centelha. Então, o que acontece? Não adianta a gente fazer esse apoio, né, e esse apoio, ele funciona, está muito claro aqui, né, com os resultados que a gente está ouvindo. E, mais do que isso, né? Por que o governo faz isso? O governo não faz isso porque ele é bonito, porque ele é legal. Ele faz isso porque isso dá um resultado positivo para a economia e para a sociedade. Essas empresas, a subvenção que a gente fez nelas, vai voltar depois da forma de impostos, de empregos que são gerados, né? De benefícios para toda a cadeia, né? Então, essa solução que está sendo feita para o agro é uma solução que vai ter um impacto em vários setores depois. Então, todo esse poder, né, essa reação em cadeia, é isso que a gente espera. A gente está, né, a centelha é uma centelha que vai causar várias explosões, né, e que vai ter um resultado que vai irradiar depois na economia por muito tempo ainda. Porém, a gente sabe que algumas startups, ainda quando saem do Centelha, elas podem precisar de algum tipo de apoio e nem sempre elas vão conseguir esse apoio no setor privado, né? Então, a gente tem uma trilha de programas de apoio à startup, que, né, tem o Tecnova, da FINEP, a gente tem o de inovação aberta, que é o Conecta Startup Brasil, tem o próprio RAI, que ela mencionou, e fico feliz que ela tenha participado. A edição do ano passado foi a primeira que a gente fez uma linha específica para startups, e a gente deve lançar até o começo do ano que vem uma nova linha de novo, né, para exatamente apoiar que as empresas e as startups consigam contratar bolsistas aí, pesquisadores, mestres e doutores, que o Brasil também tem esse problema nos mestres e doutores, que a maior parte trabalha de professor ou de pesquisador na universidade. E a gente precisa desse pessoal trabalhando nas empresas também. O programa RAI, ele serve exatamente para isso, para facilitar que esse pessoal trabalhe dentro das empresas. Além disso, a gente está fazendo um esforço muito grande para apoiar a GovTechs, né, que são startups que apoiam o governo. E a principal ferramenta que a gente tem para isso é o Marco Legal de Startups. Então eu tenho falado muito sobre isso. Segunda-feira amanhã eu vou para Curitiba, porque terça-feira eu vou falar lá numa mesa, num evento, sobre o contrato público de solução inovadora, que é esse instrumento do Marco Legal de Startups que facilita que os governos comprem tecnologia de startups, porque os governos precisam muito de inovação, mas eles não conseguem fazer inovação dentro de casa, muitas vezes. Então, obviamente, as leis tradicionais aí de licitação são muito ruins para comprar inovação, é muito complicado. Então, a gente tentou, com o Marco Legal de Startups, facilitar isso. Por último, uma coisa que a gente ainda está desenhando, enfim, mas a gente acha que é muito importante, é que a gente, né, eu falei do depois, mas a gente tem que pensar no antes também. A gente tem que estimular o empreendedorismo dentro das universidades, né, criar programas que dentro das universidades tenham uma facilidade dos alunos a qualquer momento possam procurar lá o NIT, a agência de inovação, e falar, eu tenho uma ideia, como é que eu faço para desenvolver? Seria como se fosse quase um pré-centelha, digamos assim, e a gente quer tentar desenhar algum tipo de programa de apoio para que as universidades possam implementar isso, até porque a gente entende que ao fazer isso, os empreendedores, jovens empreendedores, vão chegar mais maduros para participar do Centelha, e aí vão ter mais chance de se desenvolver. Então, assim,
tem muito mais coisa, né? E que inclusive eu vou deixar para o Vitor falar, porque muitas delas são da FINEP. Tá bom, obrigado. A questão do empreendedorismo, né, na graduação é fundamental, né, gente? Isso tem que ser uma disciplina já inserida, né, desde o início, né? Ou seja, você entrar na universidade já está sabendo, né, das trilhas, que você não precisa apenas ser empregado de alguém, mas você pode abrir o seu próprio negócio, né? Acho que na época que eu fiz graduação, gente, até um tempo, né, não tinha esse negócio não, né? Então, assim, você formava para ser engenheiro e era para trabalhar para alguém, né? E hoje não é isso mais, né? Então, acho que é extremamente importante, realmente, talvez ter alguns programas específicos, né? Ou a própria grade curricular, né, das graduações mudarem um pouco para incluir a empreendedorismo, né? Vamos lá, Vitor? Bom, antes de falar sobre as perspectivas futuras, eu queria fazer coro ao Marcos e à Priscila e falar que eu fico até arrepiado de ouvir as histórias delas de perto, porque no fim do dia a gente vê que valeu a pena tanto esforço e tanta dedicação nos bastidores para construir algo que é tão grandioso, sofisticado e complexo. Assim, são muitas mãos envolvidas, muitas das quais nem aparecem aqui, para construir algo tão tangível, né, que é ver esses resultados acontecerem. Sobre as perspectivas, eu acho que são razoavelmente positivas, a gente tem trabalhado muito para isso. A curto prazo, pelo menos na ótica da descentralização, que é essa ótica da parceria com as fundações de apoio à pesquisa, para a gente ganhar escala em âmbito nacional, até plagiando um pouco aquela, acho que é o slogan da Coca-Cola, que é pensar globalmente, mas agir localmente, né? A gente tem que ter sempre essa sensibilidade. A nossa proposta é, pelo menos, ter uma transição, Centelha Tec Nova. Então, esse ano, por exemplo, a gente já está credenciando os novos parceiros para serem operadores do Tecnova 3 para ano que vem, chegar isso efetivamente às empresas. Além disso, tem uma discussão sobre Centelha também 3, uma nova onda, mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente também comentar algumas perspectivas de um futuro já bem a curto prazo. Por que eu digo isso? Porque na FINEP a gente também opera muito por editais. Eu não tenho essa memória grandiosa, então vou fazer aqui uma consulta, mas só para vocês verem, nos próximos meses, o que as empresas podem se inscrever. A gente tem edital de combustível de futuro, de defensivos agrícolas sustentáveis, de recursos fertilizantes, cidades inteligentes, FINEP Amazônia, de base industrial de defesa, de água para os semiáridos, de tecnologias para gás, monetização de gás, de inteligência artificial, esse por acaso até a próxima semana. Então tem muita coisa acontecendo, muitas janelas de oportunidade vigente que, como eu falei, pela simetria de formação, as empresas acabam perdendo essas oportunidades. Então, assim, minha dica para todo mundo, fiquem de olho, sobretudo hoje tudo é instagramável, né, essa palavra que veio para ficar, busquem aí, siga as redes sociais do próprio Centelha, diga-se de passagem que é muito bem feita a curadoria pela CERT, mas siga as redes sociais da FINEP, que ali por pílulas vocês vão saber exatamente, poder acompanhar o que está sendo vindo de novo, e não é pouca coisa. A gente estava fazendo as contas, a gente acha que na FINEP, pelo menos, a intenção é lançar mais uns 30 editais até o fim do ano. Então, muita coisa vem por aí, e graças a Deus a gente tem boas ideias para convergir com o funding disponível. Uma coisa que você comentou aí, bastante importante, está bem alinhado com a nossa estratégia aqui do Estado, né, Vitor? A questão dos bioinsumos, né? Então, talvez a gente faça algum convite para você, para vir conversar com a comunidade, para poder incentivar, né, as empresas, como a da própria Rísia, né, nessa temática, que tem até política pública hoje, né, a primeiro plano estadual de bioinsumos, né, a gente é o primeiro estado a ter isso. Então, pode ser que a gente faça um convite e vocês venham, esclareça mais as dúvidas para a comunidade, para a gente poder, talvez, aí, juntos liderar alguma transformação nessa parte de bioinsumos, que ela é extremamente importante aqui para a gente, para o Estado, né? Segurança alimentar, redução de químicos são prioridades aqui do Estado, né? Acho que um outro ponto importante é que, vamos passar aqui para a Priscila, que eu esqueci o outro ponto importante. Priscila, o que tem de novo lá na Fundação CERT, que a gente poderia replicar aqui em Goiás, que se encaixaria, por exemplo, num ecossistema onde a gente tem bastante também desigualdades, né? Então, como o Brasil tem também, aqui no estado de Goiás também tem. A gente tem regiões onde a inovação, né, flui, né, tranquilamente, e tem regiões onde ainda precisa de muita indução. O que vocês têm lá dentro da Fundação CERT que a gente poderia ainda
replicar aqui no nosso estado? Então, a CERT, ela foi uma das instituições precursoras, né, do desenvolvimento do ecossistema de inovação em Santa Catarina. E a gente, o nosso Centro de Empreendedorismo Inovador, né, que nós chamamos o nosso CEI, a CERT ela não é só isso, né, ela tem outros centros de referências em metrologia, em desenvolvimento digital e outras coisas. Mas em se tratando de empreendedorismo, atualmente a gente opera grandes programas, como o Programa Centelha, né, faz essa coordenação nacional. E um dos principais pilares, né, dessa nossa operação é justamente essa movimentação do ecossistema, que é a gente criar toda essa metodologia, tá, como é que a gente vai unir os parceiros. E aí eu queria deixar uma dica, já volto para a pergunta, para que vocês sigam as redes sociais do Centelha, porque o objetivo do Centelha é fomentar o empreendedorismo inovador. Não é apenas, existe uma atenção especial para as empresas que passam, obviamente, mas as nossas redes sociais, todo o nosso material, toda a nossa construção, toda a nossa metodologia é voltada para o fomento do empreendedorismo, é voltada para a conexão, é voltada para poder divulgar outras oportunidades. Então existe, como o Vitor comentou, uma curadoria de oportunidades nacionais, internacionais. As empresas que passam pelo Centelha, inclusive, elas já têm uma carta branca aí, né? Já tem um ponto a mais nos programas em que elas participam. E o que a CERT vem desenvolvendo, né? Então agora a CERT está com uma metodologia que é o programa Lagoon Startups, que está sendo rodado em Alagoas. A gente também está com um projeto com o Facebook, que também é voltado para o empreendedorismo inovador, para a GovTech, né? O MetaCits é o nome do programa. E em termos de replicar, o que pode ser replicado aqui no estado de Goiás, né? Vocês contarem com o nosso apoio aqui para a questão do Centelha, que a gente está aqui, abre toda a metodologia para vocês, inclusive o programa Centelha, a gente que fica responsável ali por criar essas ferramentas, né? E a gente está aqui para apoiar vocês. Eu não tenho nenhum ponto específico assim de um modelo que a gente possa trazer, mas essa experiência ela pode contribuir aqui com vocês. Sim, aí além do Centelha a gente opera o Inovativa Brasil também, que aí é com o Ministério da Economia, né? Então são os dois nossos grandes cases, Programa Centelha e Inovativa Brasil. E o Inovativa Brasil tem muito essa questão da comunidade, né? Por ser um programa aí de mentoria, de capacitação gratuita, que também é a próxima linha das meninas que estão saindo do Centelha. Então a gente sempre costuma pensar em cadeia. De onde que essas startups vão vir e para onde elas vão. Como bem o Marcos colocou, que é bem importante, não só a gente sair criando empresas, mas para que a gente fertilize esse solo para que elas cresçam. E Goiás tem um potencial de inovação, na verdade já existe um desenvolvimento, esse solo vem sido bem arado, né, que consegue se fazer, inclusive as meninas aqui com certeza saindo do Centelha já estão, né, participando de outros programas na linha da inovação. E é isso, gente, basicamente. Obrigado, Priscila. Ô, Rízia, conta pra gente aqui, e aí, o que vocês estão pensando agora, né? Do ponto de vista da fundação, o Centelha 1 está acabando, vocês já estão pensando na conta, já estão ali já caminhando, e aí, do seu planejamento, o que vocês estão pensando agora? O que vocês vão fazer agora? Claro, vocês vão continuar rodando a empresa, mas e aí? Vocês vão pensar em captar mais recursos? Vocês estão precisando de recursos? Como é que é isso? Conta pra gente aí. Vou falar um pouquinho de passado também, porque a gente fez o Centelha junto com o Inovativa Brasil, a gente foi acelerado no Inovativa Brasil e nós estamos agora sendo aceleradas pelo programa Mulheres Inovadoras da FINEP, então a gente está aproveitando tudo que possa ser aproveitado. E tem uma parceria com a empresa da Natália, junto com o projeto Embrapi e com o pessoal do Polo de Rio Verde e de Urutaí, estão desenvolvendo um novo produto para a gente. E eu espero que esse produto, assim que ele possa ser lançado para o mercado, é um produto com mais tempo de prateleira, mas também na linha de biotecnologia para controle de pragas e que seja de forma sustentável. Esse ano, eu e as minhas sócias estamos planejando mudar de endereço para expandir a empresa, né, para ter uma planta de produção maior. É uma startup, mas é uma indústria, assim como a empresa da Natália é uma indústria. Então, nosso passo agora é mudar o endereço
começar de novo aqueles processos de licenciamento ambiental e tudo, que é muito demorado no caso da minha empresa. Eu acho que isso deveria não ser tão demorado. Então tem licenças que demoram 2 anos e eu acho que tinha que ser mais rápido. E agora a gente está buscando fomento, ou público ou privado. A gente vai tentar tudo para conseguir aumentar essa produção o mais rápido possível, porque no caso de outras empresas que ela tem que buscar cliente, a gente sempre teve uma demanda maior do que a gente consegue atender. Clientes grandes, produtores de associação que a gente nunca conseguiu atender porque as áreas são enormes. O agro na área de bioinsumos está crescendo 77% ao ano e está no boom dos bioinsumos. A gente está numa região privilegiada que eu posso mandar produto de avião para todo o Brasil. Então a gente tem que aproveitar muito essa oportunidade. Perfeito. Vai continuar em Goiás, né? Em Goiás. Aí nós contratamos 2 colaboradoras no início desse ano, então a gente já está gerando emprego e a gente pretende ficar em Goiás. Todo mundo fala, vai para São Paulo, lá é o Vale do Silício. Eu falei, não, gente, eu sou goiana, quero gerar emprego, renda aqui, porque a gente está num lugar que é estratégico geograficamente também. Perfeito, obrigado, viu? Natália. Bom, a gente tá, como diz a Rízia, em todas também. Tem o pessoal da FINEP lá falando, nossa, mas você está em tudo. Eu falei, e você nem comecei ainda. A gente, ano passado, participou do Mulheres Inovadoras, ficamos entre as 30 mulheres mais inovadoras, né, do país, pela FINEP. Ficamos em primeiro lugar no Espaço FINEP, também da FINEP. Recebemos o prêmio da UFG como empresa inovadora. E esse ano a gente já finalizamos a aceleração da FINEP. Estamos num programa do governo do estado, que é o Inova Export, que a gente já está se preparando para as exportações. Já fizemos nossa primeira exportação. E já, ao contrário da Rízia, a gente vai estar planejando, inclusive foi o estalo que a gente teve durante uma aceleração na FINEP, que a gente vai estruturar uma sede em São Paulo, porque é o nosso maior mercado. Mas eu falei para eles, eu não saio daqui. A gente vai ter a matriz em Goiás e estamos estruturando a sede em São Paulo. E o nosso principal foco esse ano é estruturar para conseguir fazer as exportações, conseguir mandar nosso produtinho aí para o mundo todo. Tá certo. Bianca. Muito bom. A gente também participou da Inovativa no ano passado, então a gente também pulou uma etapa aí, começou durante o Centelha. Para a gente foi muito importante, principalmente a parte de mentorias do Inovativa, que é legal ter esse acompanhamento. E muito por conta dessas mentorias que a gente fez, os nossos planos hoje envolvem talvez 2 produtos derivados da nossa plataforma. Então a gente vê outros mercados que a gente consegue atender além do terceiro setor, na parte de captação de recursos para eleições e também na parte de eventos. São áreas que a gente pensa em seguir aí nos próximos passos. Mas os nossos planos envolvem principalmente atração agora. Então, conseguir escalar o negócio, conseguir aumentar o número de clientes. A gente tem uma solução que é facilmente escalável, então a gente consegue levar para mais pessoas, crescer o número de clientes sem crescer o nosso custo. Então, o principal foco agora é esse. Como as meninas, a gente está participando de outros programas também. Então, agora a gente está durante a seleção do Espaço FINEP e vamos continuar tentando até dar certo também nas seleções. E a gente também pensa, como a Rízia falou, nessa possibilidade de buscar investimento privado também. É uma das coisas que a gente coloca no nosso radar. Provavelmente um pouquinho mais para frente, a gente sente que não é o momento agora, mas é algo que a gente vê no futuro próximo acontecendo também. Então, eu diria que o nosso principal objetivo agora é conseguir escalar, conseguir aumentar e manter a equipe que a gente tem hoje e alavancar os nossos resultados. E aí eu ia fazer só um parênteses com relação ao que o Marcos falou da questão da universidade, porque também, na minha experiência, o empreendedorismo ter sido incentivado na universidade foi um diferencial. Eu digo que eu só estou aqui hoje também porque na universidade eu participei de Empresa Júnior. Então, participar do movimento Empresa Júnior, para mim, foi um diferencial para despertar esse espírito empreendedor. E eu fico muito feliz de saber que o Ministério está pensando também em como fomentar isso na universidade. Excelente.
Então, gente, a gente aqui da Fundação, né, a gente acabou não falando nada da FAPEG, mas essa última linha aqui, né, a última pergunta, a última discussão que a gente teve alguns pontos que vocês falaram que é a nossa preocupação aqui, que é a perda do talento, é a perda, né, a saída das startups do Estado, né? E eu e o Marcos está aqui, é o que trabalha na FAPEG, tá, gente? Tá lá, o Marcos é o nosso diretor científico, e a gente tem discutido um modelo, né, de apoio às startups de uma forma contínua para a gente poder, né, vocês não saírem daqui. E o Centelha, ele veio, né, primeiro importante para o Estado, da questão da regionalização, né, a gente teve no primeiro Centelha, acho que foram 44 municípios atingidos, ainda não todos, né, os 200 e tantos, mas já conseguindo entrar no interior, mas já temos um primeiro funil, né, Vitor, que é muito importante. A gente teve as 28, está acabando o programa agora, e a FAPEG decidiu que vai continuar a bancar mais um pouco, de 5 a 8, esses centelianos, né, numa segunda rodada de subvenção, tá? Então, daqui até o final do mês a gente vai lançar esse edital, apenas para os centelianos 1, num valor de 200 mil, mas vão ser 5 a 8, né? A gente ainda vamos ver ainda, né, para ver como é que vai, porque a gente quer simplificar o processo também, né? Então a gente vai ver como é que vai ser a aceitação por vocês, e depois nós vamos fazer uma entrevista muito parecida que tem lá na própria FINEP, né, nos CT Infras, né, que vocês têm lá. A gente vai convidar a FINEP para participar dessas rodadas também de entrevista, para escolher quem são as 5 ou 8 startups do Centelha 1 que vão receber esse fomento. E aí a gente quer continuar fomentando vocês também no terceiro ciclo, reduzindo a quantidade de startups, mas aumentando o ticket até chegar a mais ou menos 500 mil. Não é para competir com o Tecnova de forma alguma, mas a nossa intenção é manter as startups goianas no estado de Goiás. Não que elas não possam abrir, né, em outros lugares, claro, né, mas a gente quer cuidar também das startups goianas e acompanhar, né, Vitor, né, o nascimento como da Bianca, até ela virar uma unicórnio aí, a gente tem lá o selinho FAPEG lá e tal, né, entendeu? Então, a gente vai lançar isso, espero que todos vocês participem, né? A gente vai estar junto, né, Vitor, no Tecnova 3, no Centelha 3 também, que está sendo discutido. E espero que vocês entrem também nas cooperações, né, de avaliações, né, que é necessário também, já que vocês vão estar em outro patamar. Bom, então essa era a grande novidade que a gente tinha que dar para vocês, né, Centelianos 1. Não sei se tem mais um outro Centeliano aqui, olha lá. Então, gente, é isso aí, a gente vai abrir até o final do mês, esperando, né, que todos vocês, 28, submetam, e a gente vai avaliar aqueles, né, promissores e definir critérios para poder escolher esses 8 para uma segunda rodada de fomento de subvenção, tá, gente? Subvenção também. Bom, gente, está acabando o nosso tempo, vamos agora fazer mais uma rodada aqui de despedida, né, e de considerações finais. Agora, sem ordem, alguém quer começar aí? Vamos pegar a Priscila que está no meio aí, ó. Me ferrei, estou no meio. Não, brincadeira, gente. Na verdade, eu só queria agradecer, né, a oportunidade de falar, de contar um pouquinho da história, de onde é que veio o Centelha. Fiquei surpresa que as meninas não sabiam, e é sempre legal a gente levar uma novidade, né, não falar mais do mesmo. Também queria dizer que agora a gente vai fazer um levantamento estatístico dos resultados das empresas do Centelha 1. Então, em breve, a gente já vai ter, no segundo semestre, um e-book sobre os cases que a gente tem no Centelha. Então, provavelmente, a gente vai entrar em contato com vocês. Então, entrar em contato com todo mundo. E agradecer também, porque, assim, o Centelha, ele é o resultado de uma ação cooperada. A gente não consegue fazer nada sozinho. E no ambiente de inovação isso não é diferente, né? Então a gente precisa da universidade, a gente precisa do governo, a gente precisa do setor privado, a gente precisa do terceiro setor. E essa cooperação, ela é possível graças a todos que estão aqui. Então a gente é que faz isso acontecer. Nós temos grandes instituições, então nós temos a FINEP, nós temos o Ministério, nós temos a FAPEG. Quero parabenizar também o trabalho da FAPEG, que é um trabalho excelente. Então, vocês tiveram muita sorte
de participar aí do programa Centelha junto com a FAPEG, né? E é isso, vamos para frente, Centelha 3 sendo desenhado, né, Marcos? Vamos pensar aí numa próxima edição e a gente está em constante MVP. Dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para contribuir, para agregar e para crescer cada vez mais. Bom. Você ganhou o microfone, Vitor. Algumas considerações rápidas, né? Primeiro, parabenizar a FAPEG pela notícia, eu acho extraordinário, é sinal do quanto vocês valorizaram o programa e tendem a valorizar. A Priscila também falou a metáfora da fertilização, né, de arar, é justamente isso, porque é um dos momentos mais difíceis, né, da startup, é o Vale da Morte, aquele momento em que queima-se fluxo de caixa e você ainda não tem a sua tecnologia absorvida na totalidade. Então é muito difícil e a gente já investiu, né? Então às vezes um incremento a mais de investimento vai fazer toda a diferença para que ela vire unicórnio ou zebra. Hoje em dia você pode ser várias coisas, mas o importante é que ela se lembre que lá começaram um pouquinho com a gente, né? Até para a gente legitimar novas rodadas. Eu odeio essa palavra de legitimar, porque nada precisa ser legitimado, né? No país que a gente vive, a gente precisa defender a bandeira várias vezes. E nesse aspecto, eu acho que na tentativa de defender uma bandeira é muito importante falar em continuidade e risco tecnológico, né? A gente trouxe cases aqui, lógico que ficou muito claro, né, o grau de sucesso que elas obtiveram, mas mesmo aqueles que não tiveram sucesso comercial, não deixa de ser um aprendizado, né? Eu gosto muito de uma frase do Churchill que fala: sucesso é caminhar de fracasso em fracasso com entusiasmo. E é realmente isso, né? É uma frase que traz muitas camadas, mas o que não deu certo, entre aspas, é uma rota tecnológica que você sabe como não fazer, e aquilo, na verdade, pode gerar uma derivada primeira, segunda, que lá na frente a gente vai entender que aquele esforço também teve algum benefício. Então eu quero agradecer e parabenizar para a FAPEG. Eu e a Priscila, a gente estava comentando justamente, para a gente é um benchmarking o trabalho, né, da Poli, da Maria, de todo mundo envolvido, a equipe é extraordinária. E que a gente tenha mais surpresas boas como essa e que a gente continue brigando pelos recursos de ciência, tecnologia e inovação que são fundamentais para um país que quer ser minimamente competitivo. Então, obrigado pela atenção de vocês. Vamos continuar centelhando. Obrigado, Vitor. Natália? Nossa, a gente só tem a agradecer, né? E que bom que tá muita gente aqui, né, de várias instituições que tem apoiado a Luna Green, né? O FINEP, o Ministério, a FAPEG, que a gente realmente precisa, né? Igual impostos a gente tem que pagar e às vezes eu até brinco e falo assim, eu queria receber o tanto que eu pago de imposto, pelo menos. Mas assim, a gente entende, né? O quão isso é importante para o ciclo, né? E faz parte. Então a gente só tem a agradecer porque a gente precisa inovar, senão a gente realmente não fica no mercado. Nós da Luna Green, nossos concorrentes são todos multinacionais. Então, assim, é um desafio, né? E a gente chega lá assim, sou de Goiás, fica assim, todo mundo fica impressionado, né? Então aqui tem tecnologia, tem inovação e nós vamos levar isso para frente e para o mundo todo, se Deus quiser. Então, vocês fazem parte da nossa história, né? Então, a gente agradece. Sou muito grata a todos, cada projeto que a gente participa, que eu estou em todos eu estou lá. A gente sempre tem uma virada na empresa, né? A gente tem uma taxa de crescimento muito boa, a gente está se destacando. Hoje a gente vende mais em Minas do que Goiás já e estamos começando a atender São Paulo. Então a gente está crescendo e é graças ao apoio de vocês, a gente não tem dúvida. Porque o que a gente tem de inovação foi de apoio das instituições, do Sebrae. Muito obrigada. Obrigado. Pode ir, Rizio. Eu quero agradecer a FAPEG, né? Acho que trabalhar com o primeiro projeto é assim um desafio enorme e eu sempre fui muito bem atendida por todos, então muito obrigada. É muito difícil para a gente que está no primeiro projeto, desenvolvendo e a correria do dia a dia da empresa, de atendimento, e a gente, primeiro é equipe, depois vai tendo mais pessoas trabalhando junto, né? Então, foi muito importante o apoio da FAPEG. O Centelha é um projeto muito bem estruturado, tem tudo no YouTube, o passo a passo. Quando eu fui me inscrever, eu segui o passo a passo, então acho que eu tive
sucesso na seleção por conta disso. Eu assisti os vídeos, eu tenho um caderninho, tudo eu faço anotação. E os programas que está me fazendo empreendedora, tem gente que nasce assim, eu sou uma empreendedora em construção, então eu fico estudando sempre, eu falo, parece que eu estou fazendo outro doutorado, meu Deus do céu, é um sofrimento. Então todo dia estudo. Então o Físio Inovativo foi muito bom, eu tive mentores maravilhosos, foram 4 meses de mentoria e teve mentor que continuou depois comigo mais uns 2 meses, porque esse ambiente de cooperação é fantástico. E aí a gente está desenvolvendo um produto junto com a Natália, tem o Sebrae que está nos apoiando via Embrapi, que é muito importante, tem a Max Injet que me ajudou a desenvolver um equipamento que ela é de outra equipe também. Esse ambiente do Centelha, o grupo de WhatsApp, a gente demorava 3, 4 horas para fazer uma atividade da empresa que agora a gente faz em 40 minutos, porque ele ajudou a desenvolver uma máquina. Então, assim, tem um monte de coisa legal que acontece, porque esse ambiente de cooperação é enorme. Tudo que a gente precisa, troca ideia. Eu troco ideia com a Bianca, com todo mundo, com a Liana que está ali. Então, assim, eu conheço um monte de centeliano, porque eu converso, eu vou no particular e vou trocando ideia e vou aprendendo. E se eu tenho dúvida, eu vou lá, preciso de ajuda, eu não tenho vergonha, eu falo, não entendi nada disso, alguém me ajuda. Então, é fantástico esse ambiente. E a gente vai crescendo e às vezes a gente não percebe. Então, quando a gente conta a nossa história, eu falo, meu Deus, quando que a gente cresceu, né? A gente cresceu, olha que bom, eu tô orgulhosa de fazer parte desse grupo de centelianos. Nós somos pioneiros e a gente está assim se destacando, e eu falo, eu quero ser boa referência. Então tudo que eles me convidaram, você vai participar? Vou. Você vai fazer isso? Vou. Remarco alguma coisa, dou um jeito, vou. Dou um jeito e vou, porque eu quero ser vista, ser lembrada, quero ser referência de insumos aqui em Goiás, quero ser referência de controle biológico. Então a gente ainda está muito pequenininha, mas eu topo tudo porque eu quero que dê certo. Obrigado, Rízia. Bianca? Eu queria fazer coro à palavra das meninas. O nosso sentimento também é de gratidão. E eu acho que o Centelha deu pra gente uma coisa mais do que o recurso, que foi a coragem também. Foi a coragem de investir na ideia, não só recurso, mas o tempo, de falar, alguém está confiando na gente, a gente consegue, a gente pode ir lá e a gente pode fazer. E pra gente isso foi realmente um divisor de águas. Eu acho que a ideia estaria lá na gaveta engatinhando ainda, e a gente conseguiu virar a lógica de como a gente trabalhava. Eu sempre conto essa história para as pessoas, porque antes a gente empreendia na ideia no tempo livre. Agora a gente consegue investir na ideia na maior parte do tempo e fazer outras coisas no tempo livre, graças a essa coragem, essa confiança que o Centelha deu pra gente. E eu queria fazer coro também aos agradecimentos à FAPEG. Como a Rízia falou, a gente foi pioneiro, e eu falo que a gente foi aprendendo junto também, a gente, a FAPEG, fomos caminhando em conjunto. Eu lembro na primeira prestação de contas do Centelha, eu acho que nós fomos a primeira empresa a entregar a prestação de contas para o Centelha. E aí eu fiquei com a FAPEG no telefone, a gente ficou até 10 horas da noite, batendo planilha, batendo número, e eu fiquei pensando, quando que isso aconteceria, se não tivesse esse contato tão próximo, essa atenção com a gente, esse cuidado realmente. Então, pra gente foi muito importante, a gente sabe que agora a prestação de contas final vai ser bem mais tranquila, a gente já sabe fazer, e a gente não vai precisar ocupar vocês aí até as 10 horas da noite, mas pra gente foi importante ter esse apoio de vocês durante todo o processo. E no meu caso também, que a minha startup não é um produto de insumo e tudo, eu queria convidar o pessoal a seguir a Grifa. Então, seguir as nossas redes sociais, no Instagram é grifa.me, grifa.me. E sendo você uma organização social, se você tiver uma ONG ou se não tiver, você consegue também participar. E você pode escolher uma organização para fazer uma doação. Então fica aí o convite para conhecerem o nosso site. Tem lá a logo da FAPEG, a logo do Centelha lá embaixo, porque vocês realmente fizeram diferença e fazem parte da nossa história aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Max, fechar com você. Bom, agora complica, né? Porque o seu último, o que eu vou falar de diferente? Mas por isso mesmo eu vou repetir o que eu já falei, vou correr o risco de ser um disco quebrado. Cada vez que as meninas falam, eu fico mais impressionado, fico mais feliz.
porque realmente o que elas estão trazendo é sensacional. E eu vou falar 3 coisas rapidamente que elas falaram que são muito importantes. Primeiro, tem uma que já está exportando. Não tem nada de errado a gente exportar soja, petróleo, mas o que vai fazer o país ser um país desenvolvido é a gente exportar produtos inovadores. E é por isso que eu peço que as startups, né, por mais que elas estejam na ideação no começo, elas já comecem pensando para fora, pensando grande, porque muitas vezes a solução que eu estou fazendo aqui para o interior de Goiás, ela pode servir para a Colômbia, ela pode servir na África, ela pode servir no Sudeste Asiático. Então, olhem, né, comecem pequeno, mas pensem grande. Isso eu acho fundamental. A outra coisa é a coisa da rede, que é sensacional, né? Isso que o Centelha é muito rico, de fazer essa interação. E vamos crescer juntos, gente. Tem espaço para todo mundo, né? E por último, eu acho sensacional isso que o Centelha ajude, né, o brasileiro a perder o medo de empreender, né, e principalmente de empreender de uma maneira inovadora. Então eu acho que a gente propiciar um programa desses é fundamental realmente e a gente está vendo os resultados agora, né? A outra coisa que eu queria dizer é, fazendo coro com os outros, meus parabéns à FAPEG. Eu acho que esse Centelha, vamos dizer assim, Next, é uma ideia sensacional. É exatamente para você aproveitar as ideias robustas do Centelha e dar mais uma injeção de ânimo para fazer com que elas vão mais longe, né? Às vezes sem ainda, né, elas não têm condição de ir para o privado, a gente dá aí um espaço para que elas consigam um recurso, cresçam mais e aí elas vão decolar, né? E a ideia é que conforme essas startups cresçam, elas vão retroalimentar o sistema, né? Quando elas estiverem bem grandes e tiverem bastante recurso, elas vão lá e fazem spin-off, começam a investir em outras startups. Pode ser que no futuro a gente não precise tanto do Centelha. Por quê? Porque as próprias startups de hoje, amanhã vão estar investindo dinheiro nas startups do futuro. Mas por enquanto ele é um programa fundamental. E por último, né, lembrando, eu não falei das novidades que a gente tem, uma importante é que a gente vai fazer o Teias de Inovação, né? É verdade. Que é um evento que o Ministério faz localmente, né, e tenta trazer atores nacionais para aumentar de novo essa conexão de redes, né? Então, trazer aí atores do ecossistema de Goiás em conjunto com atores do ecossistema nacional. Por quê? Porque Goiás já é um caso de sucesso de inovação, mas o Brasil precisa conhecer isso, né? Então, Goiás não é apenas a terra do pequi, da música sertaneja. Goiás também tem que ser conhecida como uma terra de inovação e com o Teias a gente quer ajudar nesse processo. Era isso, obrigado. Obrigado. Queria convidar agora os outros centelianos aqui para a gente tirar uma foto juntos, né? E eu queria também, gente, todo mundo dar uma salva de palmas para os centelianos aí, né? Sucesso aí. Vamos tirar a foto? Vamos lá.